Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas. E ele veio. Veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas, ideologias, mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Evidências da salvação. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é muito bom. E nós temos crescido muito nessa série Evidências da Salvação. O que às vezes eu acabo escutando de uma pessoa a outra é: Juan, como eu estava aquém, como eu estava longe de uma vida que glorifique o nome do meu Deus. Eu pensava que ser crente era só frequentar uma igreja, e eu estou descobrindo que não. Eu pensava que ser crente era só eu ler a Bíblia em casa, e eu estou entendendo que não. Que muitos de nós somos ainda talvez convencidos, mas não convertidos. Que muitos foram convertidos a uma placa denominacional. Que muitos foram convertidos à amizade com o seu pastor. Que muitos foram convertidos à rotina de frequentar uma igreja aos domingos, mas que talvez ainda não foram convertidos a Cristo. E essa foi uma reflexão que eu fiz. Eu estou dizendo sobre algo que as pessoas estão me dizendo. Como nós temos crescido nessa série. Como eu tenho entendido que não basta eu ser salvo, porque a salvação não é o fim da caminhada cristã, que a salvação é o início da caminhada cristã, e que eu preciso desenvolver a salvação que Deus me deu. Como alguém que ganha um terreno, eu não posso simplesmente abandonar aquele terreno, porque o mato vai crescer, porque as pessoas vão jogar lixo, vão jogar entulho naquele lugar. Então eu preciso cuidar, eu preciso semear, e da mesma maneira eu preciso desenvolver a minha salvação. Hoje eu quero avançar um pouco mais. Eu quero falar sobre um assunto chamado liberdade, liberdade cristã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Quem achou, diz. Quem não achou, diz: espera aí. Tá bom. Gálatas 5, verso 13. Você já sabe, mas não custa lembrar. Permaneça com a sua Bíblia aberta ao longo de toda a ministração. Nós vamos acompanhar quase que todo o capítulo. E além do mais, se você puder, faça anotações, porque quando você anota, você absorve muito mais. Você acelera o seu crescimento espiritual. Gálatas 5, verso 13. Achei ou peraí? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o... Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam no Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos orar?
Deus, nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção. Nós queremos pedir ao Senhor que possa nos usar, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Nós pedimos ao Senhor que venha abrir a nossa mente para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, nem mais e nem menos, que nós possamos receber não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Que o Senhor venha nos chacoalhar, que o Senhor venha nos quebrantar, que o Senhor nos tire do sono e que o Senhor nos desperte para viver a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Quando falamos acerca da liberdade cristã, quando nós tocamos nesse assunto liberdade, há dois extremos que são extremamente perigosos. Há dois extremos que têm atormentado a igreja e têm roubado a igreja de desfrutar aquilo que Deus tem para ela. De um lado você tem o legalismo religioso e do outro lado você tem a libertinagem. Em outras palavras, de um lado você tem aqueles que procuram controlar a vida do crente a partir de regras e mais regras e mais regras, porque é mais fácil você dizer não do que ensinar a respeito da maturidade. Já do outro lado, você tem aqueles que promovem o viver sem limites. Tudo é liberado, você pode fazer aquilo que você bem entender. Por exemplo, você pode beber à vontade, você pode usar a roupa que você quiser usar, você pode ter a relação com quem você quiser, está tudo liberado. Para o cristão, então, existe um desafio. O desafio do equilíbrio, o desafio da maturidade. É como se na vida do cristão houvesse uma ponte muito pequena que dividisse em dois rios contaminados. De um lado, o rio do legalismo religioso, do outro lado, o rio da libertinagem. E eu quero te perguntar, você está hoje caminhando nessa ponte, com maturidade, com equilíbrio, ou hoje você está no campo do legalismo religioso, aonde é mais fácil não fazer do que ter maturidade ao fazer? Ou você está aqui, desse lado de cá, dizendo não, eu posso fazer aquilo que eu bem entender, meu corpo, minhas regras, a Bíblia diz que tudo é lícito mesmo, então eu vou fazer tudo. De que lado você está? Porque viver como um crente, ser um cristão de verdade, é não perder o equilíbrio, é não cair no lado do legalismo religioso, mas também não cair no lado da libertinagem. E para te ajudar então, a entender, a praticar e a viver a liberdade cristã, eu quero olhar para esse texto de Gálatas 5, eu quero extrair dele algumas verdades. A primeira verdade que eu gostaria de extrair é a verdade de que existe liberdade. Por causa de Jesus Cristo, existe sim liberdade para o cristão. Essa é a primeira verdade que eu quero extrair do texto. Juan, mas isso é muito óbvio, nem precisava falar sobre isso. O óbvio precisa ser dito e precisa ser repetido. Não é porque é óbvio que você compreendeu, não é porque é óbvio que você está vivendo, que você está praticando, então nós não fomos chamados para a escravidão, mas para uma vida de liberdade. Paulo no capítulo 5, no verso 1, e eu gostaria que você fosse até o versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a outro jugo de escravidão. O que você precisa saber é que antes de Cristo, eu e você, nós éramos escravos. Aqueles que ainda não têm Jesus no coração, eles também têm vivido como escravos. Escravos, por exemplo, da morte eterna. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para sermos liberados da condenação do pecado que é a morte. Éramos escravos da morte, não havia solução, não podíamos fazer nada. Escravos também da condenação do pecado, escravos dessa condenação, não havia dinheiro que eu pudesse oferecer a Deus, não havia nada que eu pudesse fazer para retribuir a salvação.
Sem Jesus Cristo, a verdade é que eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Não é que no dia do juízo final eu seria condenado ao inferno, não. Sem Cristo eu já nasci condenado ao inferno. Eu era escravo da condenação eterna. Sem Cristo nós éramos escravos. Escravos do pecado. Não tínhamos força para resistir, não tínhamos forças para lutar. Simplesmente cedíamos aos desejos da carne de maneira natural. Mas a Bíblia fala sobre um dia que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Glória a Deus, igreja. Meu sonho é ser pastor de uma igreja viva que glorifica o nome de Deus. Mas um dia Jesus morreu naquela cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Naquela cruz Jesus pagou o preço da morte eterna, naquela cruz Jesus pagou o preço da condenação do pecado, e naquela cruz Jesus derrotou a influência, a manipulação do pecado sobre a vida do cristão. Portanto, nós que aceitamos Jesus no nosso coração, nós somos livres. Nós temos o poder de escolha, nós temos o poder de decisão. Eu não sou refém das circunstâncias, eu não sou refém do momento em que eu estou. Pelo contrário, eu não sou um termômetro, eu sou um termostato. Eu não meço a temperatura, eu mudo a temperatura, porque em Cristo eu sou livre. Livre do domínio de Satanás. Ele não pode tocar mais na minha vida, ele não pode mais fazer nada contra mim, livre da escravidão do pecado, livre da condenação eterna. Ou seja, quando eu tomo a decisão por Cristo, eu me torno uma pessoa livre. Nós não somos mais vítimas. Se você tem Jesus no seu coração, você não é vítima da sua família, você não é vítima do contexto familiar que você cresceu, você não é vítima mais das circunstâncias que você está inserido. Se você tem Jesus no seu coração, tudo pode mudar. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar a sua vida, e se você quiser, e se você aceitar, e se você submeter ao processo, me diz, o que é que vai impedir de você viver o novo do Senhor? Nada. Você não é mais vítima do sistema, você não é mais vítima dos traumas, do sofrimento, não chega. Agora você é livre, livre para reagir, livre para dizer, chega, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu casamento, chega, eu vou mudar o contexto em que eu estou inserido, eu vou mudar a minha realidade, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Agora pensa comigo. Se todos nós, ou imagine uma cena, uma pessoa, ela está presa ao longo de décadas, ela está condenada à morte, não há nada que ela possa fazer. Imagine essa cena, essa pessoa está aguardando a sua morte, presa em um lugar, e um dia alguém chega e liberta essa pessoa da prisão. Alguém abre as portas da cadeia e diz, você está livre, você não vai morrer, você vai viver. Qual é a primeira reação dessa pessoa? É perguntar, por que você fez isso? Por que você me soltou? Por que você abriu as portas? Por que você pagou esse preço? Por que você assumiu a minha dívida? Por que você fez isso? Sabe por que eu pedi para que você pudesse imaginar? Porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Mas quantos de nós paramos, olhamos para Cristo e perguntamos, por que Deus, o Senhor me libertou da condenação do pecado? Por que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar? Para que o Senhor me libertou? Para quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Querido, se você tivesse perguntado isso para Jesus, sabe o que Ele teria respondido? Se você nessa manhã perguntar isso para Jesus, por que o Senhor me libertou, sabe o que Ele vai te responder? Gálatas 5:1, para a liberdade que eu te libertei. Para que você viva, mas não qualquer vida, uma vida abundante, uma vida de liberdade. Eu não te libertei para a escravidão, eu não te libertei para a morte, eu te libertei para que você fosse livre, eu te libertei para que você pudesse viver e experimentar a melhor vida de todas, a vida que eu tenho para você. Interessante, porque
você foi retirado do império das trevas, da escravidão do pecado, da condenação da morte eterna. Você foi livre, você foi liberto para viver uma vida abundante. Agora deixa eu te perguntar, você foi liberto por Cristo, você tem vivido uma vida então de liberdade? Você que foi liberto por Cristo, você tem sim experimentado de uma vida livre, de uma vida abundante? Ou você ainda tem se submetido a um jugo de escravidão? Porque, Juan, o que é ser escravo? Querido, se eu preciso que a minha circunstância seja boa para que eu esteja bem, eu sou escravo das circunstâncias. Mas a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é o quê? A paz, a alegria. Ou seja, eu não sou escravo das circunstâncias para ter paz e ter alegria no meu coração. Mas se eu submeto o meu bem-estar a uma circunstância, eu estou me submetendo a um jugo de escravidão. Se eu preciso de bebida alcoólica para me sentir bem, para curtir, para celebrar, eu estou escolhendo me submeter a um jugo de escravidão, porque nós não precisamos de bebida alcoólica para ser feliz e nem para estar alegre, nós só precisamos do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Você que foi liberto, você tem vivido uma vida de liberdade, ou você tem se submetido a um jugo de escravidão? Se você tem feito uso de drogas para conseguir dormir, drogas para conseguir ficar acordado, você está se submetendo a um jugo de escravidão. Eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, mas cabe você refletir, pensar e analisar. Você tem vivido uma vida de liberdade? Ou você continua se submetendo a algum tipo de escravidão? A verdade é que hoje existem muitas pessoas que não estão vivendo de verdade, elas estão sobrevivendo, elas acordam todos os dias arrastadas, elas não querem sair da cama, elas não têm prazer no seu dia, elas ficam esperando o final de semana chegar, contando os segundos para que o final de semana chegue, contando os segundos para que chegue as férias, contando os segundos para a vida acabar. A verdade é que tem um monte de gente que não está vivendo, mas está sobrevivendo, porque está se submetendo a jugo de escravidão, porque é escrava das propostas, é escrava das redes sociais, é escravo do outro para estar bem. Não foi para isso que Cristo te libertou. Jesus te libertou para que você fosse feliz na presença dEle, para que você estivesse cheio, contente, satisfeito, realizado, para que você vivesse pelo seu propósito e não por uma proposta qualquer e mundana, para que a sua vida tivesse significado, senso de pertencimento. É isso que o Senhor Jesus espera de você, que você não desperdice a sua vida em coisas materiais, supérfluas, em coisas que vão ficar, mas que você invista a sua vida em coisas que são eternas. Portanto, o segredo para ser livre, sabe qual é? É Jesus Cristo. Mas sabe qual é o segredo também para se manter livre? O segredo também é Jesus Cristo. Deixa eu te contar uma história. Conta a história que um jovenzinho chegou para um homem sábio e disse assim: homem sábio, como é que eu faço para estar na presença de Deus? Como é que eu faço para estar cheio da presença de Deus? O homem sábio falou: eu vou te ensinar a partir de um enigma. Você vai pegar uma peneira, você vai em direção a um lago, e você vai afundar a peneira na água. Quando você conseguir encher a peneira de água, você vai trazer ela para mim, e então eu vou te explicar como é que faz para ser cheio da presença de Deus. Aquele jovenzinho pegou a peneira, procurou um lago, ele mergulhava a peneira no lago, mas quando ele tirava a peneira, a água ia embora. Ele mergulhava de novo, ele tentava tampar a peneira, mas quando ele tirava a peneira da água, a água ia embora. Depois de muitas tentativas, depois de quebrar a cabeça, depois de pensar em inúmeras soluções, esse jovem volta para o sábio e diz assim: não funcionou. Eu não consegui, porque todas as vezes que eu retirava a peneira da água, sabe o que acontecia? Ela se esvaziava. O homem sábio olhou para ele e falou assim: você acabou de descobrir o segredo para estar cheio da presença de Deus.
Você só é cheio da presença de Deus quando você está com Deus. Você só é cheio da presença de Deus quando você permanece na presença dEle. Quando você está mergulhado na presença dEle, você está inundado da presença dEle. Mas quando você sai da presença dEle, você fica vazio. Há muitas pessoas que tiveram encontro com Cristo, e esse encontro os libertou. Mas depois desse encontro, deixou Jesus de lado e começou a caminhar sozinho. Saiu da presença de Deus. E o que aconteceu? Se submeteu a um jugo de escravidão. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que o seu antigo senhor, o capiroto, o Satanás, ele anda ao seu derredor. Ele não está feliz com a sua liberdade. Ele anda esperando uma oportunidade para te sequestrar outra vez. O seu antigo senhor, ele está doido para capturar você de novo. E a Bíblia diz que se você der oportunidade, que se você der brecha, ele vai agir na sua vida. Então o segredo para a liberdade é Cristo Jesus, mas o segredo para permanecer como um ser livre também é Jesus Cristo. Se você sair da presença dEle, automaticamente você vai ceder à pressão da carne, você vai ceder às tentações e você vai se submetendo aos poucos a um jugo de escravidão. A primeira observação, a primeira verdade para aqueles que estão anotando é: você é livre. Por causa de Cristo você é livre. Mas a segunda verdade nesse texto é que a liberdade cristã não é uma licença para você pecar. A liberdade cristã não é uma autorização para você viver uma vida de imoralidade. Do verso 1, gostaria de convidar você a pular para o verso 13. O texto, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para... mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. 1 Coríntios 10, 23, não precisa abrir, você conhece esse texto. O texto diz: tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Vocês são livres, mas nem tudo vai fazer bem para vocês. Querido, quando você chega diante do mar, aquele marzão está ali diante de você. Você pode fazer qualquer coisa com ele, é verdade ou não é? Você pode jogar pedra nele, você pode entrar, mergulhar, você pode jogar areia no mar, você pode fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Você pode fazer suas necessidades no mar. Não adianta rir. Deus sabe o que você faz quando você está lá no meio da água, que o quiosque está longe. Você pode beber aquela água, você pode fazer o que você quiser, é verdade ou não é? Rafael Abdala esteve aqui recentemente pregando, ele é pastor da PIB de Guarapari. Ele me contou que antigamente, lá no passado, quando as caravanas saíam de Minas Gerais em direção ao litoral, muitas pessoas estavam indo para o mar pela primeira vez. E aí ele me contou que os ônibus que iam para Guarapari, antes de levarem o pessoal para o hotel, primeiro chegava na beira da praia. A ansiedade dos mineiros por conhecerem o mar era tamanha que o pessoal, antes de ir para o hotel, queria conhecer o mar. E aí aquele ônibus parava na porta, então na beira da praia, ali na avenida, e desciam os mineiros. E eles desciam, e sabe o que eles faziam? Eles iam correndo para o mar. E a primeira coisa que eles faziam era abaixar e pôr água na boca para ver se o mar de fato era salgado. O mar está aí, você pode fazer o que você quiser. Agora, nem tudo te fará bem. Se você ficar bebendo água do mar, você vai pegar uma doença. Se você entrar em níveis mais profundos, pode ser que você vai afogar. A mesma coisa é a vida. A vida está aí para ser vivida, a vida está aí para ser experimentada, mas nem tudo que você fizer, nem todas as decisões que você tomar, nem tudo que você entrar vai te fazer bem. E eu quero te perguntar, o que você tem feito da sua vida? Quais são as decisões que você tem tomado? O que você tem desfrutado? Porque no mundo que a gente vive, você pode usar drogas. Hoje se tornou normal. Hoje se tornou natural. Pais de família estão usando drogas dentro de casa e muitas vezes usando com seus filhos.
No mundo que a gente vive, você pode ter relação sexual com quem você quiser, porque no mundo que a gente vive não podemos coibir o amor. Mais amor, por favor, é o que as pessoas estão dizendo. No mundo que a gente vive, você pode ganhar dinheiro de maneira ilícita e você vai ser aplaudido pelos outros. No mundo que a gente vive e está caminhando para ele, vamos poder fazer assaltos de pequeno valor. O mundo que a gente vive está dizendo: olha, gente, tudo vai ser liberado para vocês. Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Agora, o que a Bíblia diz é: nem tudo convém. Nem tudo te faz bem. Mas será que você não está abusando das decisões que você está tomando? Será que você não está tomando decisões que vão trazer consequências para a sua vida? Será que você não está indo longe demais? Será que você não está usando da liberdade que Deus te deu de maneira indevida? Porque hoje a palavra liberdade está tão desgastada que as pessoas pensam que ser livre é fazer o que quiser e não ter consequência. Por isso muitos hoje em dia estão defendendo o sexo livre. Por isso hoje em dia as pessoas estão defendendo o uso e o consumo das drogas, porque na cabeça das pessoas não haverá consequências. Sabe por quê? Porque a cabeça do ser humano, ela é imediatista, e a gente mede consequência não pelo tempo, mas pela relação imediata. Ou seja, se eu uso droga, aquilo não me faz mal naquele momento, pelo contrário, me faz bem, logo eu concluo que usar drogas é algo bom. Se eu tenho relação sexual com outra pessoa, fora do meu casamento, e aquilo não traz consequência imediata na minha vida, pelo contrário, eu me sinto bem, então logo eu concluo que eu devo sim seguir essa vida. O interessante é que a gente está medindo consequência pelo imediatismo, mas as consequências normalmente vêm a longo prazo. É depois de anos fumando que a nossa saúde reage ao fumo. É depois de anos bebendo que você percebe o estrago que você gerou na sua família. É depois de anos fazendo mal que você começa a colher do mal que você mesmo plantou. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A verdade é que além de sermos enganados por Satanás, hoje nós estamos fazendo mau uso da longanimidade de Deus. Porque longanimidade significa longo ânimo, significa que Deus é paciente, que Deus é misericordioso. E a gente pauta as nossas decisões ruins na paciência de Deus, pensando que por Deus não ter feito, me corrigido, me exortado, derramado juízo sobre a minha vida naquele momento, que Ele não fará. Mas você que já tem uma experiência de vida, você que já caminhou um tempo, você sabe que o juízo vem, que o que a gente planta a gente colhe, que nessa vida o que a gente semear a gente vai colher. É verdade ou não é? Querido, a longanimidade de Deus não significa que Ele é um Deus injusto. A longanimidade de Deus não significa que Ele não trará justiça sobre a sua vida, só significa que Ele está sendo paciente com você. Não faça mau uso da longanimidade de Deus. Não é porque o juízo não veio que Ele não virá. Por exemplo, Deus queria destruir o povo, aí o que Moisés fez? Foi lá interceder a Deus para que Deus não destruísse o povo, e Deus não destruiu, mas também não deixou o povo entrar na terra prometida. O juízo veio. Não é porque não veio sobre a sua vida que você pode continuar fazendo que nada vai acontecer. Nessa vida, o que a gente planta, a gente colhe. Portanto, faça bom uso da liberdade que Deus te deu. Faça bom uso, use com moderação. Eu tenho 11 anos de casado, 7 anos de namoro, 18 anos de história com a única mulher da minha vida. E você pode me perguntar: Juan, alguma vez você já traiu a Keila? Eu vou te responder: não. Ah, Juan, então você não traiu a Keila por conta do amor que você teve por ela ou tem por ela? Eu também vou dizer não, sabe por quê? Porque o sentimento humano é extremamente vulnerável. É verdade ou não é? Então em alguns momentos sim, eu deixei de trair porque eu amava. Em outros momentos eu deixei de trair pelo temor que eu tinha a Deus. Porque naquele momento talvez eu pudesse estar fragilizado, mas mesmo na fraqueza eu temia ao Senhor. Juan, e se não tiver temor?
então eu iria pelo medo de perder a família maravilhosa que Ele me deu. Então eu deixaria de fazer pelo medo de perder a família maravilhosa que Ele me deu. Querido, Luciano Subirá, ele descreve a obediência como o uso de um paraquedas. Ele diz que o primeiro paraquedas é o paraquedas do amor. E o primeiro paraquedas, ele suporta tudo, ele foi feito para durar muito, ele foi feito para todo tipo de ocasião, ventania, pressão do ar, tudo. Mas o segundo paraquedas, ele não foi feito para durar muito tempo, ele não foi feito para aguentar tudo, ele é menor, para caber ali naquela mochilinha. Ou seja, ele é para as emergências, ele é usado nas urgências. Quando você faz uso do segundo paraquedas, morrer você não vai, mas não significa que você não vai machucar, porque ele não foi feito para facilitar a sua aterrissagem, ele foi feito para salvar a sua vida. No primeiro caso, no primeiro paraquedas, é o amor. Nós temos que obedecer a Deus pelo amor, nós temos que ser fiel ao outro pelo amor. O segundo paraquedas, poderíamos dizer que é o temor que nós temos. O terceiro paraquedas, poderíamos dizer que é o medo. Sabe, o primeiro paraquedas é o ideal, mas se ele não funcionar, use o segundo. Use o temor que você tem a Deus. Se não funcionar, faça pelo medo. Sabe por quê? É melhor obedecer pelo medo do que não obedecer. Obedecer pelo medo pode trazer constrangimento, pode trazer mal-estar, não é o ideal, mas o mal-estar da obediência pelo medo é menor do que a consequência da desobediência. Faça bom uso da liberdade que Deus te deu, obedeça a palavra, obedeça a Deus, esteja na presença dEle, obedeça de qualquer maneira, porque a obediência sempre antecipa a bênção do Senhor sobre a nossa vida. A liberdade cristã não é uma autorização para eu fazer o que eu bem entender, não é uma autorização para eu votar em quem eu bem entender, não é uma autorização para eu fazer com o meu corpo o que eu bem entendo, não. Eu preciso voltar a minha vida para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente pensa que os 10 mandamentos, eles são para coibir o povo de viver uma vida boa, que as regras do Senhor é para privar o povo de desfrutar de uma vida boa. Mas querido, essa é uma mentira de Satanás, porque os 10 mandamentos falam sobre você não matar. Se você desobedecer e matar, você não vai ser livre, você vai ser preso, você não vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida ruim. Percebe? Os 10 mandamentos é como um trilho na vida do cristão, para que ele tenha uma vida de liberdade, uma vida boa. Toda e qualquer instrução na palavra de Deus é para que nós sejamos livres. Um trem só é livre quando ele está por cima do trilho, e nós só somos livres quando caminhamos em obediência à palavra do Senhor. Em primeiro lugar, você é. Em segundo lugar, não use a sua liberdade para pecar, e sim para viver em santidade. Em terceiro lugar, a terceira verdade que eu quero extrair desse texto é: a liberdade cristã não é uma permissão para você explorar o seu próximo. A liberdade cristã não é uma permissão para você tirar proveito do seu próximo. Gálatas 5, verso 13, o texto diz: pelo contrário, sirvam aos outros em amor. A terceira observação que Paulo faz tem a ver com a nossa vida com o próximo. A primeira tem a ver com a nossa vida com Deus, a segunda tem a ver com a nossa vida conosco, e a terceira tem a ver com aqueles que estão ao nosso redor. Paulo já falou da sua liberdade em relação a Satanás, agora você é livre para estar com Deus. Paulo já falou da sua liberdade em relação ao pecado, agora você é livre para caminhar em santidade. E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a sua liberdade em relação ao egoísmo, ao individualismo. Você é livre para servir os outros, para amar. A liberdade cristã não se consuma no meu individualismo. A liberdade cristã se consuma naquilo que eu recebi de Deus, mas estou entregando aos outros. Sabe quem é livre? O generoso. O mesquinho é escravo de si mesmo. O egoísta é escravo de si mesmo. Mas o generoso não. O generoso é livre, porque ele pode usar o que ele tem como ele bem entender. Sabe quem é generoso? Sabe quem é livre? Não é quem está buscando ser servido,
mas é quem pode usar tudo que tem, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos para servir aos outros. Ou seja, aquele que está com Deus, como consequência, vive uma vida de santidade. E a santidade é você traduzir Deus na sua vida, na maneira como você serve. Santidade não é você lutar com os outros para se salvar. Santidade é você lutar contra você mesmo para salvar os outros. Aquele que está com Deus, esse vive em santidade. E aquele que vive em santidade, ele vive para servir e para amar. Portanto, quer saber se você é livre ou se você é escravo? Observe se você é um servo ou se você quer ser servido. Observe se você é mesquinho e egoísta ou se você é generoso e abençoador. Aqui nesse ponto, Paulo, ele vai explorar sobre o nosso servir. Ele vai falar sobre não tirar proveito do outro. E eu quero te perguntar, em que sentido você pode hoje estar explorando ou tirando proveito de alguém? Será que no seu casamento você não está tirando proveito do seu cônjuge, explorando? Será que hoje você não está tirando proveito dos seus filhos, explorando eles, colocando eles para servir você? Será que hoje, como chefe, você não explora os seus funcionários? Será que como funcionário você não explora o seu chefe? Sabe o que significa tirar proveito e explorar? Tratar um outro como um objeto na minha vida. Tratar o outro como uma maneira de conquistar aquilo que eu quero. Então eu exploro o meu marido quando eu olho para ele não como uma pessoa, mas como um objeto, como um meio de chegar onde eu quero chegar. Eu exploro o meu chefe quando eu não sou empático ao lado humano dele, mas quando eu trato ele como um trampolim para que eu alcance a minha liberdade financeira, para que eu consiga chegar onde eu quero chegar. Será que hoje você não tem explorado, usado as pessoas ou tirado proveito delas? Porque não importa se você é chefe ou funcionário, filho ou pai, mulher ou homem, porque o explorar é um pecado de coração, não é um pecado de hierarquia. Tem muito funcionário que está explorando o seu patrão. Tem muito filho que mesmo sendo subjugado está explorando os seus pais, porque não os vê como seres humanos, mas como uma maneira de conquistar, de receber e de ter aquilo que eles querem. Você tem explorado alguém na sua vida? Você trata o seu pastor como um objeto, para que ele lhe autorize a fazer o que você quer? Você trata os seus colegas de trabalho como um objeto, para que eles possam te colocar em lugares melhores, te dar acesso, oportunidades? Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, é Paulo ainda dizendo: quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver uma vida que agrade a Deus. Agora lhe pedimos e exortamos que vocês cresçam nessa maneira, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade de Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Sabe por quê? Porque a imoralidade sexual é usar as pessoas. A pornografia é você usar as pessoas. Ter relação sexual sem compromisso é você usar as pessoas como um objeto para obter dele prazer. Olha o que o Paulo continua dizendo: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, e não com paixão e desejo desenfreado, como os pagãos vivem. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele tire proveito. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, aqueles que participam da pornografia estão financiando a pornografia. Se você assiste a pornografia, seja ela leve no Instagram, seja ela pesada em outros lugares, você está financiando esse mundo, você está prejudicando pessoas. O que Paulo está dizendo é que se você tem relação sexual sem compromisso fora do seu casamento, você está prejudicando as pessoas, usando. E olha o que ele diz que vai acontecer: o Senhor castigará todos por conta dessa prática, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essa instrução, não está rejeitando aos homens, mas ao próprio Deus. Forte, né?
Talvez você vai lá e acessa uma foto no Instagram, um vídeo, e você está pensando, isso não faz mal a ninguém. Isso não faz mal, querido. Você está financiando um crime. Você está financiando para que novas meninas, novos meninos sejam escravizados à imoralidade. Você precisa entender a consequência dos seus atos. Não use a sua liberdade de maneira indevida. Não use. Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que fizerem isso estão rejeitando o próprio Deus. Sabe qual é então o antídoto para que eu não use as pessoas? Sabe qual é o antídoto para que eu não tire proveito das pessoas? É o que ele disse aqui no capítulo 13, na parte B: sirvam os outros em amor. Esposa, não quer tirar proveito do seu marido? Sirva ele em amor. Marido, não quer tirar proveito da sua esposa? Sirva ela em amor. Pais, sirvam os seus filhos. Filhos, sirvam os seus pais em amor. Mesmo que você seja um chefe, mesmo que você tenha autoridade sobre a vida dos seus funcionários, sirva os seus funcionários, sirva o porteiro do seu prédio, sirva, porque servir é a cura do ser humano. Servir coloca os nossos pés no chão, servir nos lembra quem nós somos, servir nos cura da vaidade, do orgulho, do ego. Sirva. Escolha os bastidores. Nós vivemos num mundo que todo mundo quer ser flecha, mas ninguém quer ser arco. Seja você alguém que vai potencializar as pessoas ao estrelato, e não alguém que vai brilhar sozinho. Seja você a aljava que vai reter ou guardar as flechas. Escolha o anonimato. Escolha servir aonde ninguém quer servir. Não chegue no lugar buscando o melhor lugar para servir. Chegue num lugar perguntando: qual é a área que ninguém quer trabalhar aqui? Qual é o problema que ninguém quer resolver nesse lugar? Qual é a sujeira que ninguém quer limpar? Sirva, porque servir é a cura. Servir é um antídoto. É isso que a palavra está dizendo. Em primeiro lugar, você é livre para estar com Deus. Em segundo lugar, você é livre para viver em santidade. Em terceiro lugar, você é livre para servir. E em quarto lugar, a liberdade cristã não é uma autorização para você negar a lei. A liberdade cristã não é uma autorização para você ignorar a lei. Versículo 14 começa dizendo: toda a lei se resume em um só mandamento. Os falsos mestres, os falsos pastores, os teólogos liberais, eles estão dizendo para a gente hoje que a gente não precisa mais obedecer, que a gente não precisa mais seguir a Bíblia, que a Bíblia já não é um livro da atualidade, que o Antigo Testamento pode ser rasgado, ele pode ser descartado. Pessoas enviadas por Satanás para tirar o valor da palavra de Deus, porque em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Jesus nunca mandou os seus discípulos irem contra, mas entregar aquilo que era de direito. A Bíblia nunca nos autorizou a desobediência, a rebelião, sempre a obediência. Então a liberdade que nós temos não é uma justificativa para ignorar as leis. Olha o que Jesus diz em Mateus: não pensem que eu vim abolir a lei. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra, nem o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer o menor dos mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer e ensinar os outros a obedecer, esse será grande no reino dos céus. Eu os advirto: a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no meu reino. O que Jesus está dizendo é: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, e mais, eu vim para fazer mais, eu vim para exceder a lei. O que nós cristãos temos que fazer hoje não é ignorar a lei, é exceder a lei, porque Jesus subiu a régua.
Jesus subiu a régua, sabe? A Bíblia, quando falava de adultério, ela falava sobre o adultério físico entre duas pessoas, mas Jesus, o que ele fez? Ele subiu o padrão. Ele está dizendo, agora, se você pensar, se você imaginar, você já adulterou. Ele foi além. Ele disse na lei, olha, se você ferir, se você matar alguém, você será julgado. Jesus falou, se você xingar alguém, se você cultivar ira no seu coração a respeito de alguém, você já será condenado por isso. Jesus não veio anular a lei, Jesus veio cumprir e Jesus veio exceder a lei. Então qual é a justificativa que eu tenho para matar? Seja quem for, seja na mente, no coração, no útero ou na mão. Qual é a justificativa que eu tenho para matar? Se Jesus veio para exceder a lei. Ele disse em Mateus, no Sermão do Monte, olha, se alguém fizer o mal contra você, você vai dar outra face. Se alguém pedir a sua capa, você vai dar a túnica. Qual é a justificativa que eu tenho para devolver o mal? Porque eu fui abusado, agora eu vou matar uma criança. Qual é a justificativa de fazer o mal com o mal? De devolver o mal com o mal? Qual é a justificativa que nós temos? De resolver um erro com outro erro? Qual é? Nós temos que cumprir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Eu vou cumprir. E não só cumprir, eu vou além. Eu não só vou matar na mão, mas eu também não vou matar na mente. Eu não vou adulterar fisicamente, eu também não vou adulterar no meu coração, eu vou além. De forma que no verso 14, Paulo diz, toda a lei se resume num só mandamento, qual? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu não coloco ele numa situação de prostituição. Eu não coopero com esse mercado. Eu não incentivo isso. Se eu amo o próximo, eu não vou roubar ele. Se eu amo o próximo, eu não vou falar mal dele, eu não vou desejar o que ele tem. Por isso que toda a lei se resume no amor ao próximo. Porque se eu amo verdadeiramente o próximo, eu vou cooperar com ele, eu vou ajudar ele, eu vou potencializar ele, eu não vou fazer o mal contra ele. Aí no verso 15, Paulo diz, Gálatas 5, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que quando você, mulher, mata o seu marido, você está matando você também. É que quando você, marido, mata a sua mulher, você está matando você também. Quando você, mãe, mata o seu bebê que está no ventre, você está matando você também. Você nunca mais se esquecerá desse dia, da culpa e da dor. Quando você mata o seu irmão, como Caim matou Abel, você está matando você também. Quando você mata falando mal dos outros, você está matando você também. Quando eu ofendo e machuco o outro, eu também estou me destruindo. É isso que o texto está dizendo. Em contrapartida, se você não ama a Deus e nem o próximo, a consequência é uma destruição generalizada. Você entende isso? Que falar mal, que fazer fofoca, que contar mentiras, que expor o outro pelas costas, é você se destruir. Primeiro você está destruindo a sua imagem, ninguém vai confiar em você. Você está destruindo a sua reputação, porque alguém que fala mal do outro para mim, vai falar mal de mim para o outro também. Você está acabando com o seu caráter, com a sua integridade. Quando o patrão destrói o funcionário, ele está destruindo a empresa. Quando o funcionário destrói o patrão, ele está destruindo o seu sustento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é tão óbvio, mas parece que a gente não consegue enxergar. Parece que a gente vai vivendo no automático, numa cegueira tão grande, que a gente vai matando e morrendo, matando e morrendo, e a gente não quebra o ciclo da violência. Ninguém ganha em um ambiente onde não há amor a Deus e amor ao próximo. Ninguém ganha em um ambiente egoísta e individualista. Em resumo, nós somos libertos da condenação da lei, mas não dos preceitos da lei. Ou seja, nós não nos aproximamos mais da lei, ou nós não mais cumprimos a lei para sermos aceitos por Deus, mas uma vez que fomos aceitos por Deus, nós cumprimos a lei pelo bem do nosso irmão.
Está dando para entender? Até aqui tranquilo, tudo bem? Em primeiro lugar, você é livre para estar com Deus. Em segundo lugar, você é livre para viver em santidade. Em terceiro lugar, você é livre para servir. Em quarto lugar, você é livre para obedecer. Em quinto lugar, a liberdade cristã não é uma oportunidade para satisfazer os desejos da carne. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Já quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Repare que o foco não está no negativo, o foco está onde? No positivo. Paulo não está dizendo, neguem os desejos da carne para que vocês vivam no Espírito. Ele está dizendo o contrário, vivam no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Querido, o porco é um animal sujo que ama a sujeira. Ele não pode ver uma lama que o que ele faz? Se entrega nela. Mas a ovelha é um animal limpo que ama a pureza. A ovelha não gosta de se sujar. Por isso, quando a Bíblia nos compara um animal, ela não nos compara ao porco, mas ela nos compara à ovelha. Porque embora nós possamos cair em um lamaçal, embora nós possamos nos sujar, isso tem que ser um acidente de percurso nas nossas vidas, e não um amor e um desejo pela sujeira. Deus não nos chamou para sermos porcos, mas para sermos ovelhas. Deus não nos chamou para sermos como os urubus que amam a carniça. Deus nos chamou para sermos como os passarinhos que vão ser alimentados com o melhor dessa terra. Ser como ovelha não significa que você não vai errar, que você não vai pecar, que você não vai se sujar. Ser como uma ovelha significa que você sempre vai se limpar. A santidade, em resumo, sabe o que é? De uma maneira muito simples, é como a pia da sua casa. Todo dia, alguma coisa suja e vai parar na sua pia. Mas você tem uma escolha. Você pode deixar a sujeira acumular, ou você pode ir limpando à medida que a sujeira for aparecendo. A santidade é basicamente isso. Tem gente que prefere deixar a pia acumular. Enche o máximo que der lá. Vamos esperar acabar os pratos. Vamos esperar não ter mais copo em casa para a gente lavar a louça. Só que essa atitude traz mau cheiro para casa. Atrai moscas, atrai insetos. Melhor seria se sujássemos um copo e logo lavássemos ele. Se sujássemos um prato e logo lavássemos. É esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Não deixe o pecado se acumular, porque talvez você vai criar gosto, talvez você vai se acostumar com a vida cheia de louça suja. Caiu, sujou, pede perdão para Deus naquela hora, se arrependa naquela mesma hora, busque a pureza naquela mesma hora. Viver o processo de santidade é não deixar a sujeira se acumular, mas ir limpando diariamente. Por isso o texto diz, vivam no Espírito e de forma alguma satisfareis os desejos da carne. O que Paulo está dizendo é que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela não aguenta ver a sujeira. Sabe por quê? Deixa eu te ilustrar. Imagina que você esteja com fome. Quantos aqui estão com fome nessa manhã? Mas imagina que você esteja com muita fome. Muita. Sabe aquela fome que chega a doer? Os psicossomáticos já estão sentindo a dor. Às vezes nem estava com fome e já está doendo. Imagina que você está com essa fome. Aí você vai para casa agora. Você não planejou o almoço. Aí você abre a geladeira da sua casa. Tem uma pizza que você comprou na segunda-feira. Você come ou não come? Fala a verdade. É claro que você come. Agora imagine que você foi convidado para almoçar. O Sadler chamou a igreja inteira para almoçar hoje. Lá na Missão Amém, preparou aquele tanto de mesa pra gente, aquela comida gostosa. Aí todo mundo vai pra lá e tem aquela fartura e a gente come. E você comeu tanto que você tá cheio, você tá extasiado, sabe? A sua camisa tá até assim estourando os botões.
Aí você vai para casa, você abre a geladeira, você queria só pegar uma água, você abre a geladeira e vê a pizza de segunda-feira. Você come ou não come? Não, porque você está satisfeito, você está cheio. Vivam no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a tentação até vem, mas você olha para ela e fala assim: eu não vou trocar o que eu estou com Deus agora por isso daí. Quando você está cheio da presença de Deus, alguém até te oferece um negócio errado, você fala: não, meu querido, eu estou satisfeito, eu estou cheio, eu não preciso disso. Mas o contrário também é verdade. Quando você está vazio da presença de Deus, o diabo te oferece lixo e você come. Nós já fomos ajudar um casal de amigo em outro estado. O marido abandonou a mulher, 3 filhos pequenos, e foi morar com outra mulher, e nós fomos lá ajudá-los. Na hora que eu cheguei lá e vi a outra mulher que ele estava, eu falei assim: meu Deus, o diabo ofereceu o pior que ele tinha e esse cara pegou, porque estava longe, estava vazio, aceitou qualquer coisa. Pode reparar que as pessoas, quando estão vazias de Deus, elas aceitam qualquer coisa que o diabo ofereça. Por isso o texto diz: andem no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Repare que o foco não está no negativo, o foco está no positivo. Andem no Espírito. É diferente. Busquem a Deus em primeiro lugar, se alimentem da presença dEle, porque todas as outras coisas vão acontecer como uma consequência natural. Que tal então, ao invés de falar sobre tudo que você não pode fazer, eu começar a falar sobre tudo que você pode viver nessa manhã, sobre tudo que você e a sua família podem experimentar, sobre tudo que vocês podem praticar. Quantos querem saber o que podem viver na presença de Deus? Então vamos fazer um negócio diferente. Marlinha, a gente não combinou isso, mas eu quero que você toque a música mais bonita que você puder tocar. Aquela música que marcou o seu coração, aquela música que quando você toca, você sente a presença de Deus de um jeito sobrenatural. Posso contar com você para fazer isso? Então toca essa música aí. Feche os seus olhos. Fica de pé. Você vai receber essa palavra como uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não vou falar sobre o que você não pode fazer. Eu vou falar sobre o que você vai viver em nome de Jesus. Você vai viver uma vida cheia de significado e propósito em nome de Jesus. Você nunca mais vai se mover pela falta, mas você vai se mover por aquilo que Deus tem para você. Você vai experimentar de um casamento maravilhoso, porque é isso que Deus quer te dar. Você vai ter filhos e filhas, e você vai ter uma geração que é abençoada por Deus. E você vai olhar para os seus filhos e o seu coração vai se encher de alegria. Você vai olhar para os seus netos e o seu coração vai se encher de entusiasmo. Você sim vai construir uma família que glorifique o nome do nosso Deus. Você vai ser o melhor profissional que a sua empresa já teve. Deus vai te usar naquele lugar para trazer uma solução. Você estudante, Deus vai trazer soluções para o mundo a partir do seu estudo. Deus vai abrir a sua mente, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai aumentar a sua inteligência para que você faça a diferença nesse mundo, para que você deixe um legado para a próxima geração. Sabe o que você vai viver? Você vai ser uma geração que vai deixar uma igreja forte para a próxima geração. Você vai ser reconhecido no futuro como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Eu sei que Deus está levantando pessoas aqui que vão ser pilares da fé nesse tempo que a gente está vivendo. Eu sei que Deus está levantando pessoas aqui que vão ser generosas e que vão contribuir com o avanço do reino de Deus. E sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer te dar mais, Ele quer te dar mais. Então receba a inteligência, receba a sabedoria, receba o discernimento, recebam as bênçãos espirituais, receba a prosperidade que Deus tem para te dar. Sabe por quê? Porque Ele quer usar a sua vida. E se Deus quer usar você, quem é que vai impedir você de ser usado?
Se Deus quer fazer, o que é que vai impedir que você seja usado? Se Deus quer trazer cura sobre o seu casamento, o que é que vai impedir que isso aconteça? Deus quer usar você na vida dos seus filhos. Deus quer usar a sua vida na vida dos seus netos, queridos. Sabe o que você pode fazer? Você pode sair daqui hoje para glorificar o nome do nosso Deus. E isso vai começar agora. Glorifique o nome do nosso Deus, aplaudindo o que Jesus fez na sua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.